É engraçado, né? Quando a gente está no espírito. Que minha irmã, eu falei, bom, já não basta ter a mesma voz, ainda vai usar o mesmo texto que eu vou pregar. Eu falei, agora? Mas Deus está no controle, né? Então é testificando, é Deus falando. Deixa eu colocar aqui nesse tempo em oração, amém? Pai, quero te agradecer por essa manhã e convidar o teu Espírito Santo, Senhor amado, para nos dirigir nesse tempo onde a tua palavra, Senhor, vai ser ministrada. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Deus, que assim como nós oramos nessa manhã, que a tua inteligência venha sobre nós, Pai, e aquilo que o Senhor falar realmente traga mudança, Senhor, no nosso coração. Eu oro e apresento essa manhã em nome de Jesus, repreendendo toda voz contrária à voz do Senhor. Que somente a voz do teu Espírito Santo seja ouvida e entendida aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti. Amém. Então, como eu falei, né? A minha irmã começou a falar, eu falei, gente, ela vai pregar o meu texto, né? Porque eu vou estar falando sobre o Salmo 126, que é realmente um salmo que falou muito ao meu coração. Já falei sobre isso, sobre a situação, né, do meu marido, todo mundo sabe que passou pelo câncer, e esse salmo falou muito ao meu coração. Mas foi interessante que um dia eu estava numa reunião de oração e veio uma irmãzinha para mim e falou assim: Irmã, torrente do Negueb. Vamos ler aqui o salmo, né, de novo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E era assim que eu estava naquele momento, né? Que Deus falou comigo. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E foi mesmo, porque muita gente de várias partes do mundo estava orando pelo meu marido, né? Então eu estava o salmo testificando. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. E o salmo estava todo, né? É isso aí, Deus. Está ali, já chorei, agora a gente está alegre. A restauração aconteceu e eu fui para uma reunião de oração, e a irmãzinha falava: Irmã, torrente do Neguebe, torrente do Neguebe, torrente do Neguebe. Aí eu, tá bom, irmã. Ela falou assim: Mãe, eu não sei o que é torrente do Negueb, mas Deus está falando comigo, torrente do Negueb. Assim, a irmã sabe, eu falei, eu sei que está no Salmo, né? Que era o Salmo que Deus estava falando comigo. E foi muito interessante, porque eu fui pesquisar. Passaram esses dias, eu falei, eu tenho que pesquisar o que são essas torrentes do Negueb. E Deus falou muito ao meu coração sobre isso, né? Porque o Negueb, ele é um deserto. É um lugar que não tem nada por vários meses do ano. O Negueb não tem nada. Ele é um grande deserto. Ele fica ao sul, né, de Judá, ao sul de Hebron. E da posição do Negueb, você olha para o norte, você vai ver vegetação, você vai ver casas edificadas, você vai ver vida. Mas no Negueb é plano, né? Tem fendas de terra e ali é desértico, não tem vida por muito tempo. Ali mora um povo chamado beduíno, que eles são meio nômades, né? E esse povo, ele não habita em casas, ele habita em tendas. Por quê? Porque em determinada parte do ano a situação do Negueb muda. E é interessante, eu fui pesquisando, Deus falou muito ao meu coração, porque esse povo ele está ali. E ele vive no Negueb, ele tem um trajeto que vai do norte da África, né? Pega até o Egito, que fica no norte, e passa pelo Negueb e vai até Judá, Hebron, né? Passa por aquele lugar. Então ele é uma rota, ele tem uma rota. E os beduínos estão vivendo ali. E muitas vezes, né, parte do tempo, o pessoal vem e vai por aquela rota e eles estão muito sujeitos a serem saqueados, a serem roubados, a acontecer coisas ruins por aquele povo passar ali. Mas também, né, assim como Sara, como Abraão e como Agar, eles se movem. Ali é caminho também de patriarcas. A Bíblia fala muito sobre o que aconteceu no Negueb. E ali o povo é bem antes até mesmo da formação de Israel, da formação de Jerusalém. Então o povo ele se move como Abraão, Sara e Agar passaram por aquele lugar para buscarem poços. Mas foi muito interessante quando Deus falou comigo sobre esse povo beduíno que está ali e sobre o deserto, porque quem é que quer morar no deserto? Quem é que quer passar pelo deserto?
Mas o deserto, ele tem um momento especial na nossa vida, né? Como o salmista fala, né? O coração do homem bem ajustado, né? O homem que tem o coração bem ajustado no Senhor, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. E Deus falando comigo, aquele povo do deserto, ele vivia ali. E ele olhava para o monte, né? Olhava lá para o lado do norte, e tudo verde, e tudo florescendo. E o povo tem casa, e eles não tinham lugar, eles não tinham horta. Lá no norte, você tem figueiras, você tem oliveiras, né? Você tem figos, né? As figueiras, as oliveiras, os romanos, eles têm plantações. Mas o povo do deserto, eles não têm nada. E Deus falou para mim, e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque quando a gente passa pelo deserto, muitas vezes as pessoas olham, tá em pecado, né? Ah, tem alguma coisa errada. Tá acontecendo isso, tá passando por essas aflições, é porque tem alguma coisa errada. E Deus falou comigo, tá tudo bem. Porque o deserto era grande. Eu achei que eu tinha saído, mas já estava entrando em outra, né? Outra fase, outra parte do deserto. E Deus falou, tá tudo bem, não tem nada de errado. Porque o deserto, ele fica um tempo ali. E o povo tem que aprender a tomar conta daqueles que estão vindo e a estar preparado para os encontros que eles vão ter ali também no deserto. Porque não passa só gente ruim, mas passa gente boa. O beduíno, ele vivia ali e por causa desse trajeto, das pessoas que passavam, eles traziam água, eles traziam alimento, né? Faz aquele escambo, aquela venda. Então, tá tudo bem. Quando você está no deserto, a gente precisa disso que nós oramos nessa manhã, de inteligência, para discernir, para entender, para fazer aquilo que está no coração de Deus. Porque o deserto pode ser lugar de morte se nós não sabemos o que esperar dali. Se você tem que fazer mudanças, quem é que gosta de fazer mudanças? Muitas vezes, né? Não, eu quero ficar aqui. Ah, não, eu vou morrer nesse deserto, mas eu não saio desse lugar. E Deus fala, mudanças também. Se você precisa sair, se você precisa se deslocar, tá tudo bem. Não é porque você vai sair que você está em desobediência, não é porque você vai sair que você está errado. Mudanças fazem parte. E a gente só precisa entender que tá tudo bem. Por que eu tenho que ficar ali? Por que eu tenho que permanecer ali, num lugar que está me levando à morte? Se Deus me dá liberdade de ir, me dá liberdade de vir. Então, nós precisamos realmente ter a nossa mente cativa no Senhor para nós entendermos. Porque os beduínos, em determinado tempo, eles saíam. Eles iam naquela rota e buscar os poços, né? Esperavam a passagem do povo, mas eles também se moviam. E quando nós nos movemos, a gente às vezes não entende que nesse mover há encontros. E encontros com pessoas que vão ser chaves na nossa vida, que vão nos levar a entender, que vão nos levar a receber, que vão nos levar a transformar. As mudanças, elas são chaves. As mudanças nos trazem coisas novas de Deus. Quando nós estamos, Deus traz coisas até nós, mas muitas vezes Deus nos quer mudando e indo ao encontro de pessoas e indo a lugares para nós aprendermos, para nós sermos transformados, para nós adquirirmos, né, conhecimento de outras coisas. E Deus falou, quando você tem que mudar, que você tem que desmontar toda a sua tenda, tudo aquilo que está ali por muito tempo, está tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com mudanças. E o Negueb, ele tem as torrentes, né? As torrentes do Negueb, de tempos em tempos, né? Passou o verão, aquela secura, mas quando chega no tempo do inverno, se formam, né, poças de água no alto das montanhas, e ali aquelas águas vão descendo, e tudo que era seco, você pode ir para o YouTube e você vai ver aquela terra árida e as águas vêm tipo serpenteando, né? Tem uma frase que fala, as águas vêm serpenteando. E o povo se junta para ver. E as águas vêm. E as águas inundam aquela terra. E as águas trazem vida para sementes que estavam ali, guardadas debaixo da terra. Aquilo ali estava guardado, né? Não tinha nada, mas as sementes estavam ali. E essas águas fazem florescer vegetação que por muito tempo não se vê. E ali se traz vida novamente. Aquele deserto que parecia lugar de morte, que parecia lugar, né, de tudo acabado, que parecia lugar de não existe mais nada, o Senhor faz com que venha
vida novamente. São águas que não jorram o tempo todo, não são rios que passam ali o tempo todo, mas são rios que Deus faz. As chuvas seródias fazem vir sobre aquele lugar. E aquele lugar que era de morte tem uma vegetação exuberante. Aquele lugar que era de seca, de fome, ele passa a ser um lugar de alimento, ser um lugar de vida, ser um lugar de renovo, de inspirar, de esperança. Então, nessa manhã, né, eu queria falar sobre isso, sobre as torrentes do Negueb, as chuvas que não vêm de uma corrente contínua, mas são chuvas que o Senhor manda. Se a sua vida está num deserto, se a sua vida está parecendo que não tem nada ali, então, o que eu tenho que fazer, Senhor? Eu espero a provisão do Senhor? Eu vou a outro lugar? Eu preciso me mover? Eu preciso ficar esperando? Eu preciso me mover? Eu preciso atentar quem são as pessoas que estão passando na minha vida? Quem são as pessoas para onde eu vou de encontro? Então, nós precisamos atentar, mas entender que o deserto não é só lugar de seca, nem é só lugar de morte, mas é talvez um lugar onde dali a gente precisa realmente mover, esperar coisas de Deus, né? Mover a nossa inteligência, entender o que é que o Senhor está falando conosco, né? E quais as decisões a serem tomadas. Mas uma coisa nós precisamos ter em mente, que as chuvas elas vêm no tempo certo e elas trazem vida. E aquilo que parecia morto, floresce. Aquilo que parecia acabado, renasce. E aquilo que nós precisamos vai brotar. Quando o Senhor, no tempo certo, manda a chuva. Não é nós que decidimos o tempo de chuva, mas nós podemos tomar decisões que vão nos ajudar a permanecer o tempo que é necessário, atravessar o deserto e chegar no lugar necessário e voltar para aquele lugar. Às vezes a gente não quer ir e quando vai, eu não vou voltar, eu tenho vergonha de voltar para lá agora, eu saí de lá. E Deus fala, não tem problema nenhum, tá tudo bem se você tiver que voltar. Deus nos ensina, né, no deserto a esperar nele e ele nos ensina em todo o tempo de caminhada o que fazer e como fazer. Então eu queria encorajar vocês nessa manhã a não desprezar o deserto, mas pedir inteligência de Deus para identificar, né, o momento de deserto que você está passando, o que o Senhor está querendo te ensinar. E animar você, tenha esperança, porque Ele manda chuva e Ele inunda o deserto. E Ele muda e Ele faz aquele deserto florescer e ser bênção na sua vida. Como o salmista fala, né? Lá no Salmo 84, o salmista fala também, no versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, né? Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Então aqui a chave, o segredo é que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aqui não está na força do braço, mas na força do Senhor, né? E se Ele está fazendo isso, Ele vai preparar para que de bênçãos cubra a primeira chuva. O Negueb seja essa torrente que vem trazer as bênçãos do Senhor na nossa vida. O nosso deserto vai florescer. O nosso deserto vai ser para a vida. O nosso deserto pode nos levar a outros lugares, né? Mas não para a morte, não por vergonha, não porque o Senhor está nos castigando, mas é para que a gente possa permanecer vivo, para que a gente possa ter no Senhor a resposta. Amém? Que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor traga essa bênção ao seu coração, que você entenda, né, que o deserto não é para a morte. E você pode e deve ter expectativas na chuva, no tempo certo que o Senhor vai mandar. Ai, Deus, eu não aguento mais. Aguenta, espera, confia, porque o Senhor manda a chuva no tempo certo e o desejo do Senhor é nos abençoar, seja no deserto, seja na abundância da chuva. O lugar é o mesmo. O que faz a diferença é o mover de Deus, é o que Deus derrama sobre a nossa vida. Essa é a diferença.
o coração bem ajustado do homem. Se o nosso coração está ajustado ao coração de Deus, a gente entende que aquele deserto não é para sempre. As chuvas vão vir e a situação vai mudar. Amém? Deus abençoe.